Eu vou fazer a leitura do Salmo 86. Ele é uma oração de Davi, basicamente entre súplica e confiança. Oração de Davi, Salmo 86, no original hebraico, Terlim. Ele diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Graças a Deus. Davi aqui está expressando a sua confiança em Deus. Davi, ele vivia em dias difíceis. Ele tinha um reino, ele tinha riquezas, ele tinha posses, ele tinha muitos bens, mas ele se coloca diante de Deus aqui como uma pessoa necessitada. Não é a necessidade material que Davi estava falando com Deus, era a necessidade de Deus que ele tinha. Ele tinha necessidade de Deus a todos os dias, a todo momento, a todo instante. Davi, ele queria ser suprido por Deus nesta sua necessidade de Deus, não era necessidade material, não era. Então, quando nós lemos o Salmo 86, quando ele diz logo no verso 1, estou aflito e necessitado, ele está dizendo que ele está necessitado de Deus, da presença de Deus, da comunhão de Deus, não da necessidade material. Nós podemos aprender aqui neste salmo coisas maravilhosas. Existem promessas maravilhosas aqui, no versículo 3, versículo 4, versículo 5, no versículo 7, versículo 13, você pode depois ver. Nós vemos aqui uma receita para nós, uma receita. Existe receita para bolo, existe receita para todo tipo de confeitaria, de pães, existe receita para todo tipo de comida, de alimento. Agora aqui, para a nossa alma, para a nossa vida, Davi deixou aqui uma receita. Essa receita está no versículo 15. Eu vou compartilhar com você. Veja, é um conselho. Versículo 15, que a palavra diz bem claro: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Em outras palavras, versículo 15, olha o conselho, olha a receita aqui para nós. Eu vou dizer para você: encha seu dia na graça de Deus. Que o seu dia seja cheio da graça de Deus. Encha o seu dia.
que o seu dia possa estar sempre cheio da graça de Deus. E como é que se enche o dia? Com a graça de Deus. É com oração, é com vigilância, é você ficar sempre atento com as coisas e você está sempre louvando a Deus, na comunhão com Deus. Não perca o contato com o Senhor, com o céu. Então encha o seu dia na graça de Deus. Aí você pega esse versículo 15 que você acabou de ler, acabou de ouvir. Aí o que eu estou dizendo para você, encha o seu dia na graça de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu Lucas, lá no capítulo 23, versículo 43, medita nesta palavra. E você vai lembrar aqui do versículo 15. Se você encher o seu dia na graça de Deus, você deve dar um outro passo. É como um segundo ponto de uma receita aqui. Você deve entregar o seu dia ao cuidado de Deus. Você vai permitir que o seu dia seja cheio da graça de Deus e você vai também entregar o seu dia ao cuidado de Deus. Logo pela manhã, quando fizer a sua primeira oração, entrega o seu dia nas mãos de Deus. Senhor, cuida de mim neste dia, sê comigo neste dia. Faz a sua oração, entrega a Deus o seu dia. Entrega a Deus, você está vivendo mais um dia. Peça a ajuda de Deus. Que Deus venha cuidar de você, que Deus venha trabalhar neste dia para a sua vida, para o seu bem-estar, em favor da tua alma. Então, entregue o seu dia ao cuidado de Deus. Aí você volta lá, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, verso 3. Você leu o 23, 43. Agora você vai ler o verso 3 do capítulo 11. Você vai entregar o seu dia ao cuidado de Deus. A partir do momento que você entregou o seu dia ao cuidado de Deus, você está enchendo o seu dia na graça de Deus. O terceiro ponto, a terceira receita aqui, o terceiro conselho, aceite a direção que Jesus dá para você. Aceite a direção. Durante o dia, Ele vai te direcionar nos problemas, nas situações, nas coisas que vêm vindo. Então, aceite a direção que Jesus dá para você. As orientações que vêm dEle no transcorrer do dia. Aí você volta lá em Lucas, no capítulo 9, você vai ler o verso 23. Então, se o seu dia está cheio na graça de Deus, entregue ao cuidado de Deus, e você aceitando no seu dia sempre a direção que Jesus ele dá a você, você não tem como viver uma vida de dificuldade, uma vida com conflitos. Haja o que houver, venha o que vier, o Senhor proverá o escape, o Senhor proverá o livramento, o Senhor proverá a vitória para a sua vida. Então, a graça de Deus, o cuidado de Deus e a direção de Deus é tudo o que você precisa. É tudo o que eu preciso. Eu vou repetir. A graça de Deus, o cuidado de Deus e a direção de Deus é tudo que nós precisamos. O versículo 15, em uma outra versão, ele diz assim: Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Nós temos muita coisa para aprender aqui neste salmo. Tem muita coisa. Nós temos muita coisa para tirar proveito, tirar lições aqui, neste salmo. Então observa o seguinte, que nós precisamos observar as declarações que se encontram aqui neste salmo. Existem muitas declarações sobre quem Deus é. Davi, pelo Espírito Santo, escreveu este salmo, a sua oração e súplica. E aqui nós temos nele dezenas de declarações sobre quem Deus ele é. Primeiro, anota aí. Em primeiro lugar, está dentro do Salmo 86, tudo o que eu vou dizer a você. Em primeiro lugar,
Davi declara que Deus nos ouve e responde. Então, se Deus nos ouve e responde, você sabe disso, então nós temos que falar com Deus e confiar em Deus, que Ele vai ouvir e responder às nossas orações, às nossas petições, às nossas súplicas, o nosso clamor. Segundo, Deus, Ele nos salva dos perigos quando nele nós confiamos. Deus, Ele te salva dos perigos, seja qual forem, se você confiar no Senhor. É isso que o Salmo 86 ensina. Deus é compassivo para conosco, ou seja, Deus, Ele tem compaixão. Deus, o que é que significa isso? Significa que Ele tem empatia conosco. O que é empatia? É quando você vê uma pessoa aflita, você vê uma pessoa com um problema, com uma situação difícil, sofrendo, e você fica sabendo daquele problema e você sofre com aquela pessoa. Você se identifica com aquela pessoa. Empatia é isto, é a dor do outro no teu coração. Então Deus é compassivo para conosco, Ele é cheio de compaixão para conosco. O Salmo 86 ainda nos diz que Deus, é Ele mesmo, Deus, quem gera alegria em nossos corações. Quando nós colocamos Deus no centro de nossas vidas, quando Deus, Ele está no centro de nossas vidas, como prioridade, Ele coloca alegria em nossos corações. Não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, não importa o momento que nós estejamos vivendo, por mais difíceis que possa parecer, na presença do Senhor existe abundância de alegria. Perante o Senhor, diz a palavra de Deus, até a tristeza salta de prazer. Você já ouviu esta palavra? Perante Deus, até a tristeza tem que se alegrar, é o que diz a palavra de Deus. Quando Ele está no centro de nossas vidas, existe uma alegria celestial, existe uma alegria divina, existe uma alegria que nos faz nos alegrar, mesmo que em nossa volta tudo esteja desmoronando. Existe uma alegria celestial que vem da parte de Deus. Deus, Ele é bom não de vez em quando, Deus, Ele é bom sempre. É isto que o Salmo 86 ensina. A bondade de Deus, ela não é algo que acontece de vez em quando, também em nossas vidas. Não. Deus, Ele é bom sempre, a todo instante. Deus é bom. Alguém chegou certo dia e disse para Jesus, bom mestre, e foi conversar com Jesus, e foi dizendo, bom mestre. Aí Jesus cortou e já disse logo, eu não sou bom não, só existe um que é bom, e este é Deus. Somente Deus é bom. Deus, Ele é bondoso, Ele é infinitamente bondoso. A infinidade da bondade de Deus é que nos faz confiar nela. Deus tem uma bondade infinita, e é nesta infinidade, que nós temos que crer também, que Deus é bom. Jesus falou que nós temos que orar ao Pai, pedir, clamar, bater, Ele ensinou isso. Mateus capítulo 6, ele diz bem claro, se porventura você pedir um pão, Ele vai te dar uma cobra? Se pedir um ovo, vai te dar um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. É isto. É a bondade de Deus. Deus é grande no que Ele faz. Deus é grande no que Ele faz. Deus é glorioso no que Ele faz, inclusive nos milagres. Inclusive nos milagres, que ninguém faz. Deus é grande em tudo isto. Deus faz esses milagres, muitas das vezes, quando os homens estão na carência, na necessidade. Você também. Quantos milagres Deus já não fez em tua vida, em nossas vidas? Ou na vida de quem nós amamos, ou que tivemos contato e nós nos condoemos com as pessoas e oramos e o Senhor respondeu, fez milagres. É isso que o Salmo 86 ensina. Deus nos ensina na Bíblia e pelo Espírito Santo a verdade para que possamos viver com qualidade
e servir a Ele com excelência. É isso que Deus faz conosco. Aqui já não é nem no Salmo 86, é em toda a Bíblia. Deus nos ensina pela sua palavra, a Bíblia, e pelo Espírito Santo, a verdade, para que nós possamos viver uma vida com qualidade e servir a Deus com excelência. Ele é digno do nosso melhor. A palavra de Deus nos diz que Deus é o Pai das misericórdias. Ele é grandemente misericordioso para conosco, sempre, todos os dias. A Bíblia nos diz que Deus, o Salmo 86, a Bíblia nos diz que Deus nos livra dos poderes do mundo, de Satanás, inclusive, Deus nos livra do poder da própria morte. O Salmo 86 fala bem claro sobre as ações de Deus. E nós temos que saber entender que Deus, Ele é amor, Deus, Ele é graça em seu relacionamento que Ele tem com a sua igreja e conosco de forma individual. Deus é muito paciente para conosco. Deus, Ele trabalha com muita paciência. Deus tem tido muita paciência com nossas vidas. Porque Ele sabe que nós somos lerdos, nós somos morosos, nós somos vagarosos para aprender as lições que Ele quer nos ensinar. Então Deus é um Pai amoroso, muito paciente. O Espírito Santo é um professor paciente para conosco. Ele deseja que aprendamos as lições que vêm até nós em forma de provas e de lutas. Em todas as nossas dificuldades, podemos sempre, não é de vez em quando, é sempre, contar com a ajuda de Deus, sejam elas quais forem as necessidades. Deus, apenas Deus, pode nos consolar de verdade. E na sua palavra existe consolo para nossas almas. Ele sabe melhor do que nós mesmos quem somos nós. Nós não nos conhecemos adequadamente ou corretamente, porque nós não sabemos dos nossos limites, até onde podemos ir. Pedro é o exemplo disso. Pedro disse para o Senhor, quando ele ouviu da boca do Senhor Jesus: esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim e todos me deixarão, vocês todos se afastarão, vocês fugirão. Eu vou ficar sozinho. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, ainda que todos te escandalizem, ainda que todos se afastem, te deixem só, eu não, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus disse para ele: você vai me negar 3 vezes, Pedro. O galo vai cantar. Pedro não conhecia o seu próprio limite, mas Deus nos conhece. Por que é que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos? Por que é que Deus nos ama melhor do que nós sabemos como nos amar? Nós não sabemos como nos amar adequadamente, mas Deus sabe nos amar melhor do que nós sabemos nos amar. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez, Ele é o nosso Criador. Ele conhece cada sentimento, cada emoção, cada pulsar do nosso coração, tudo que vai na nossa mente, no nosso entendimento, Ele conhece tudo. Nada escapa do conhecimento, da capacidade de Deus. E Jesus estava certo dia, numa ceia que foi oferecida a ele por um fariseu. O homem era rico e deu um banquete, e Jesus foi com os discípulos. E chegando lá, conta a história que que tinha uma mulher que chegou por trás, beijava os pés de Jesus e regava os pés dele com lágrimas e enxugava com os seus cabelos. E o fariseu, ele vendo aquela cena, ele não falou nada, ele ficou quieto, mas no coração dele, ele ficou pensando: se este homem que eu convidei para vir aqui em casa, se este Jesus fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher, ele saberia que ela é uma pecadora, ele saberia quem é ela. Ele estava pensando, vendo a mulher fazer aquilo, e ele pensando: se Jesus fosse profeta, ele saberia. E na mesma hora, Jesus, ouvindo os pensamentos do homem, conhecendo os pensamentos do homem, ele chamou a atenção do homem e falou: Simão. Aí ele deu uma grande lição de moral para aquele homem. Então Jesus tinha 2 naturezas: a humana, que sentia fome, sede, frio, sono, e ele tinha a natureza divina também com ele. E ele então, na natureza divina, ele disse: Simão. Aí ele repreendeu o homem e conversou com aquele homem. Então Deus, Ele conhece tudo que vai dentro de nós.
O Salmo 139 fala: de longe conhece os meus pensamentos. A palavra não chegou ainda à minha boca e tu, Senhor, já sabes todas. Salmo 139. Fala sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. O Salmo 139 fala isso, nos 24 versículos. Então, nós devemos continuar crendo em Deus. Nós não temos mais nada a fazer a cada dia. Nós temos que continuar crendo em Deus, pois Ele é o tudo que nós precisamos. Ele é tudo que precisamos e tudo que nós somos carentes, tudo aquilo que em nossa vida nós temos como necessidade, tudo que nós precisarmos, os nossos recursos vêm de Deus. Então tudo que você precisa está nas mãos de Deus, é só pedir a Ele. Sendo assim, nós temos todos os motivos do mundo para continuar orando, confiando e esperando nele. Você tem muitos motivos para continuar orando a Deus, para continuar confiando em Deus e continuar esperando em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo, que te prospere a tua vida, o teu caminhar a cada dia, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Amém.